Você sabia que essa música ela foi escrita em função da vida de João Batista. Então quando fala lá de gastar a vida, faz muito sentido, irmãos. Nós só precisamos ser o que João Batista foi. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Dá mais um aplauso a Jesus. Obrigado, vocês são maravilhosos. Glória a Deus. Antes de você se sentar, no dia 1º nós vamos ter o culto de primícias. O primeiro culto de 2026, no dia 1º de janeiro. E aqui tem as metas para o ano que vem. Metas que a gente coloca diante do Senhor, e que durante os 365 dias eles ficam no altar. Grandes, muitas quantidades de metas, de promessas, de milagres que estão aqui depositadas, foram alcançadas em 2026. E nós teremos a oportunidade de fazer isso novamente no dia 1º de janeiro. Nós teremos um culto aqui às 19h30. E nós vamos celebrar o Senhor e entregando as nossas metas, confiados sempre de que Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele promete. Posso ouvir amém? Então no final do culto, a equipe do governo vai estar lá no final do culto, e você vai poder levar um por pessoa, tá bom? Pode ter certeza que vai caber todas as suas metas aqui, e Deus vai sobejar em 2026 sobre você. Glória a Deus. Agora sim, pode tomar o seu lugar. É uma alegria nós estarmos mais uma vez aqui reunidos no nome do Senhor. Como eu disse, eu ia ministrar sobre João Batista, baseado em Mateus 3 e também em Isaías capítulo 40. Mas Deus mudou agora. Foi um chororô de manhã, e eu confesso que eu mudei a palavra para hoje à noite, porque eu entendi que a palavra era para mim. Mas aí Deus falou: não é só para você, o egoísta, é para minha igreja. Então eu vou compartilhar essa palavra com você. Quem estava aqui de manhã? Levanta a mão bem alto assim. Vocês não têm nada para fazer? Brincadeira. 1, 2, 3, 5 pessoas estavam. Então vocês podem ir lá no banheiro, vai fazer xixi, beber água, né? Que Deus vai ministrar o nosso coração. Mas que alegria, né? Nós não temos o mesmo público de manhã e à noite. E tem um público já cativo pela manhã, os que são mais tradicionais, né, irmãos? Os mais conservadores. E à noite vem o pessoal mais pentecostal. Ah, meu Deus, que igreja linda. Isaías capítulo 40. Eu quero ler alguns versículos com você. Mas antes, enquanto você está procurando aí o livro do profeta Isaías, no capítulo 40. Esse ano não foi fácil, né, irmãos? Esse ano, aliás, tem sido muito difícil. Romper, avançar, crescer, conquistar, não tem sido fácil. E eu compartilhei de manhã, mas eu já estou curado. Porque quando eu estava falando sobre isso de manhã, eu já estava chorando. Mas agora, como eu estou curado, eu vou dar risada. Mas esse ano não foi fácil. E tem muita gente que acha que ser pastor é maravilhoso. Pastor não tem problema, pastor não tem dificuldade, pastor não enfrenta guerra, pastor tem todas as suas petições atendidas. Ai, pastor é uma bênção. Aliás, eu recebi muita mensagem do pessoal que veio de manhã. Acho que eles estavam pensando que eu ia desistir, porque as mensagens que eles me mandaram, eu estava quase respondendo: gente, eu não vou desistir. Vou aproveitar aqui, porque tem muita gente que vem de manhã e à noite ainda assiste o culto pela internet, acredita? Tá tudo bem, eu não vou desistir. Mas não é fácil, não tem sido fácil, não tem, para você inclusive. Quantos aqui tiveram guerras esse ano de 2025? Levanta a mão assim. Todo mundo. Se você não teve guerra, porque você está morto ainda e não nasceu. Porque todo mundo que está vivo enfrenta algum nível de guerra. Mas nós precisamos entender que Deus hoje nos trouxe aqui porque Ele quer cuidar da gente. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: Deus quer cuidar de você, irmão. Deus quer cuidar de você. O cuidado de Deus, ele também se manifesta no silêncio, sabia? O cuidado dele não é só quando nós estamos naquele culto pentecostal. Não, no silêncio, Deus manifesta o cuidado dele.
Muitas vezes vai ser preciso ir para o colo, para o colinho do nosso Deus, e ficar sentadinho ali, recebendo o cuidado dEle. Descanso, o momento de descanso é primordial, e nós vamos ver isso na palavra. No momento de descanso também nós sentimos e podemos sentir o cuidado de Deus. E final do ano foi frenético, irmãos, uma correria. Mas olha aí o que diz o verso 28 de Isaías capítulo 40. Será que você não sabe? Será que você nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. A sua sabedoria é insondável. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor àquele que está sem força. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Se você crê nesse Deus, diga aleluia e dá mais um aplauso para Ele em nome de Jesus. Chegar no final do ano e estar cansado não é sinal de pecado sobre a tua vida. Chegar em dezembro, hoje é dia 21, é isso? 21 de dezembro, quase acabou o ano, e se sentir cansado, ei, não é pecado. Nem todo cansaço é pecado. Nem toda pausa é sinal de fraqueza. Nem toda lágrima que a gente derrama, nem todo choro, irmãos, é falta de fé. E nós estamos chegando ao final de mais um ano, 360 dias até aqui, vivendo de forma intensa nas nossas vidas, intensa com a nossa família, intensa na nossa casa, no nosso lar, com os nossos afazeres, com as nossas responsabilidades, com o nosso trabalho, com os nossos projetos. Só de falar tudo isso já cansa. É muita coisa que nós temos que viver. E chegar no final do ano cansado não é um sinal de fraqueza e muito menos de pecado. Há momentos, irmãos, que eu e você, nós precisamos de cuidados. Não é ser corrigidos, exortados. Deus não precisa bater na gente agora, a palavra não precisa ser dura. Tem hora que a gente precisa de cuidado do Senhor. E nessa noite Deus te trouxe aqui porque Ele quer cuidar de você. Ele quer cuidar das suas feridas, Ele quer cuidar das suas decepções, das suas tristezas, por conta inclusive de algumas coisas que nós fizemos. Em 2025 nós pisamos na bola. Alguém pisou na bola aqui? Errou, pecou, vacilou? Alguém em 2025 ou só eu? Muita gente. Se você não levantou a mão, você está morta. Vou dar mais uma chance. Quem pisou na bola em 2025 em algum momento? Todo mundo. Nós erramos, nós pisamos na bola, nós decepcionamos, às vezes até ingratos somos. E chegar agora, no final de 2025, o que mais a gente precisa é de cuidado e amor. Olha para o teu cônjuge e fala assim: eu estou precisando de cuidado e amor. Fala para ele assim: Deus vai cuidar de você. E Deus, irmãos, Deus como Pai que nos ama, Ele sabe diferenciar quando Ele precisa te chamar para guerrear, para lutar, para avançar, para conquistar. Mas Ele também sabe quando Ele precisa te chamar e dar colinho para você, e dar cuidado para você, e dar amor para você. Hoje Deus nos trouxe aqui para cuidar daquilo que talvez esteja doendo, das feridas que estão expostas. Hoje não é dia de confronto, hoje é dia de acolhimento. Então olha para cima, põe a mão no seu coração e fala assim: Deus, cuida de mim. Agora canta, não tem uma música que tem Deus cuida de mim? Então canta para Ele aí no seu... Deus, não sei, eu até tentei na minha mente, mas não funciona. Irmãos, primeira coisa que eu quero compartilhar contigo nessa noite: Deus, Ele se aproxima daqueles que estão fracos, não daqueles que se mostram fortes. Olha aí para o machão que está do seu lado. Tem algum machão aí do seu lado? Macho,
macho alfa. Tem algum? Se não tem, olha para mim mesmo. Mas se tem um macho alfa, olha do lado. Atrás dessa carrancona aí feia, atrás desse rosto aí de machão, tem uma pessoa sensível e que talvez esteja sofrendo. Tem alguma mulher aqui, guerreira, forte, do seu lado? Olha para ela. Atrás dessa fortaleza tem um ser humano que também precisa de cuidado, que também precisa de amor. Ei, irmãos, a primeira coisa que nós precisamos entender é que Deus, o nosso Deus, Ele se aproxima daqueles que estão fracos. Não é daqueles que são fracos, é daqueles que estão fracos. E talvez você esteja tão cansado, esteja deprimido, arrasado, que você está fraco. Pois Deus se aproxima daqueles que estão fracos, não daqueles que fingem que são fortes, dizendo que não precisam de ninguém, nem de Deus. Deus, Ele se aproxima daqueles que estão fracos. Olha o Salmo 34, no verso 17, o que o salmista diz: os justos clamam. Repita comigo: os justos clamam. Não, só quem é apaixonado por Jesus, diga: os justos clamam. Mais uma vez, os justos clamam. Vamos aqui, ó, o pessoal da esquerda, da direita, vamos começar. Pessoal da direita, diga: os justos clamam. Dá para ser mais alto? Dá para ser com fé? Pessoal da direita, eu vou mostrar como o pessoal do outro lado é mais animado que vocês. É o pessoal do outro lado. Você pode dizer, me ajuda: os justos clamam. Nem precisa continuar, nem precisa, nós já demos uma surra. Os justos clamam. É o que o texto aqui, o salmista está dizendo: os justos clamam. E o texto continua dizendo: o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm um coração quebrantado e salva aqueles que têm um espírito abatido. O justo, todo mundo justo. Só quem ama Jesus. O justo, ele passa por muitas adversidades, ele passa por muitas dificuldades, mas o Senhor o livra de todas. Você pode glorificar a Deus, aplaudir a Ele e dizer: obrigado, Senhor. É engraçado o contexto em que o salmista escreve esse salmo. Davi, ele escreve esse salmo logo depois de fugir de Saul. Quando ele fingiu que era louco, que ele começou a babar, que ele começou a fingir que não tinha consciência, ele começou a se fazer de louco diante do rei de Gate, chamado Aques. Ele se fez de louco naquele momento, ele se fez de fraco. E aí você deve pensar assim: Davi, fracote. Esse fracote, hoje eu não posso usar, à noite eu não posso usar o termo que eu usei de manhã, porque à noite grava. Mas eu falei um sinônimo de nádegas flácidas. Entende o que é nádegas flácidas? Davi é um nádegas flácidas, um bumbum mole, um bunda mole. Não, irmãos, sabe o que já tinha acontecido aqui com Davi? Davi já tinha sido um rei, Davi já tinha derrotado Golias. E nesse momento em que ele se faz de louco, onde ele se mostra fraco, ele estava humilhado, ele estava cansado, ele estava sendo perseguido, ele estava emocionalmente ferido. Mas Deus se aproxima daqueles que estão fracos. Irmão, sabe por que Deus te trouxe hoje aqui? E porque Ele mudou a palavra? Porque talvez você esteja fraco, e Deus está querendo se aproximar de você, para te curar, para te restaurar, para te fortalecer, para te fazer vencer, porque Ele é Deus sobre a tua vida. Alguém recebe isso? Pode dizer aleluia. Esse Salmo 34 que nós lemos, ele não nasceu num palácio, mas esse salmo foi escrito numa caverna. E caverna é o lugar onde nós vamos buscar refúgio quando a gente está cansado, quando a gente se sente injustiçado. E foi exatamente numa condição como essa que esse salmo foi escrito. Ou seja, não é um salmo para promover uma vitória, uma conquista pública que Davi e seus guerreiros tinham conquistado. Não.
Mas esse salmo foi escrito justamente para a sobrevivência espiritual deles. Sabe por quê, irmãos? Porque em alguns momentos a gente vai ter que enfrentar dificuldade, luta, dor, sofrimento, angústia, e a gente vai se enfraquecer. O texto menciona que os justos clamam. Quem clama? Quem é que clama? O texto está dizendo quem é que clama? O justo, o justo. O texto está falando que é o ímpio que tem que clamar, é o justo que clama. Irmãos, ser justo, ser justificado, servir a Deus, declarar amor ao Senhor, ser justo, não isenta ninguém de tribulação, de dificuldade, de adversidade. Ser justo não te deixa imune a essa circunstância. Mas uma coisa eu posso garantir a você: ser justo nos garante acesso a Deus. Ser justificado nos dá acesso direto ao Senhor. Irmãos, Davi não disse aqui, os justos não passam por problemas. Não foi isso que está escrito aí no Salmo 34. Davi diz exatamente isso: os justos clamam. Não são os ímpios, são os justos. Sabe por quê? Porque o justo, ele nunca vai negar a dor. O justo, apesar de ser justificado, apesar de ter um Deus, apesar de ter a interferência do Eterno sobre nós, o justo nunca vai negar a dor, nunca vai negar o sofrimento. Mas o justo, ele transforma, sabe o que? A dor que ele está sentindo em clamor. Diga clamor. É essa a diferença. Alguém que é justo, ele pega a dor, não nega, mas ele transforma aquela dor em clamor. Eu quero dizer que você é um vencedor. Você pode dizer amém? Você é um vencedor, você é uma vencedora, porque apesar de tudo que aconteceu contigo nesse ano, apesar de tudo que você enfrentou, apesar de tudo que não aconteceu, você chegou até aqui. Você pode até estar cansado, mas você chegou, e você é mais do que vencedor. Só os que recebem, digam aleluia. No hebraico, irmãos, clamor significa grito urgente, significa pedir socorro. É isso que um justo faz. Quando ele está sentindo dor, ele clama, ele grita rapidamente, ele pede socorro. Clamor não é uma oraçãozinha qualquer, irmãos. Não é uma oração silenciosa. Clamor é um grito. É um grito que a gente põe para fora toda a dor que a gente está sentindo, toda a dor que a gente está sentindo, tudo aquilo que nós estamos vivendo. Eu falei que ser pastor não é fácil. Ser pastor não é fácil. A maioria das pessoas acha que pastor não tem problema, que pastor não passa por dificuldade. Essa semana foi uma das semanas mais difíceis para mim. Essa semana eu sofri sozinho, calado, passando dias de madrugada orando, esperando uma resposta que mudaria a vida de dezenas de pessoas, uma resposta que mostraria, enfim, a glória dele. E essa semana veio a resposta não foi positiva. Essa semana, talvez no mesmo dia que veio a resposta, alguém conhece a Ninha? Ninha. Quer ver como você conhece? Quem conhece a pastora Nil? Quem conhece a pastora Ive? A dona da igreja. A Ninha é irmã delas. Acho que no mesmo dia que veio essa resposta negativa, eu recebi a informação de que a Ninha tinha sofrido um AVC. E naquele momento o diagnóstico era o pior possível, e ainda começou um monte de informação. O rosto dela torto, que não podia se movimentar, que não conseguia escrever, que não conseguia falar. Eu fui para o embate com Deus. Eu literalmente briguei com o Senhor. Eu fui tirar satisfação com o Senhor.
Falei, meu Deus, o Senhor me coloca como pastor daquela igreja. Nós estamos fazendo tudo que o Senhor direciona. Nós estamos nos movendo, nós estamos crescendo, nós estamos vivendo tudo aquilo que o Senhor determina. E eu faço um pedido, e o Senhor não consegue me atender, o Senhor não me atende. Que porcaria de pastor sou eu, se o Senhor não me atende? E agora mais essa, Aninha, uma mulher serva, útil, dedicada. Irmãos, cabe um parênteses aqui. Faça para o Senhor, para que pessoas possam dar graças a Deus pela tua vida. Faça para o Senhor, para que haja pessoas que possam clamar pela tua vida. E eu me lembrei, eu fui visitar a Ninha essa semana, junto com as irmãs. E eu fiquei inconformado. Eu falei assim, olha aqui, Ninha, eu vou brigar com Deus agora, junto com você aqui. E nós oramos lá, eu falei, ó Senhor, o Senhor, lembra de Lloyd, Senhor, lembra de Dorcas, Senhor, lembra de Dorcas. O Senhor restaurou a saúde, a vida dela. O Senhor mudou a sorte dela. Por quê? Porque ela era útil, porque ela era misericordiosa, porque ela era serva. Está aqui, Deus, está aqui. Viemos embora, e eu continuei guerreando com o Senhor, irmãos. Eu falei, eu não aceito, eu não consigo entender, Pai. Por quê? E aí ontem à noite eu recebi um vídeo. Quer ver o vídeo? Uma gratidão, no eu tô tentando lembrar. Então vou levantar as minhas mãos, levar no rei, aleluia. Ai, nessa mãozinha aí, Eu sei que é simples pra um rei, mas não tem nada além. Estão cantando aleluia, aleluia. Sabe o que eu quero te dizer? Os decretos podem ser os piores, os decretos humanos podem desacreditar, mas aí veio a resposta do Senhor, e Ele disse, sou eu o Deus dela, sou o Deus da família dela, e no meu tempo eu vou fazer aquilo que é necessário. Não tinha decreto dela voltar a falar, não tinha decreto dela se movimentar, mas pelo favor do Senhor, nós já podemos ver milagres acontecendo, irmãos. Sabe, algo que mexeu comigo. Quando é alguém próximo de nós, a gente entra em desespero. Mas quando é alguém que é distante, a gente não se importa muito. Nós temos que ter amor pelas pessoas e clamar por elas, como se não houvesse amanhã. Você pode ficar em pé no seu lugar para levantar um clamor pela Ninha agora? Em nome de Jesus, você pode ficar de pé? Eu falei para ela, falei, Ninha, nós vamos clamar pela sua vida, como igreja. Os decretos podem ser os piores, mas nós cremos num Deus que tudo pode. Eu queria que você levantasse sua mão bem alto, e você começasse a orar agora, emitindo decretos de cura, de restauração. Fala com Deus agora, fala com o Senhor. Fala, levanta sua voz agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, levanta sua voz. Meu Deus, ela é tua serva, Pai.
Ela é Dorcas nessa geração, Pai. Ela é benevolente, ela é generosa, ela é serva. Ela é útil, ela é útil, ela é útil. Ela é útil à tua igreja. Ela é útil, meu Deus, ao teu reino. Levanta, meu Deus, a Aninha sem sequelas. Faz um milagre na vida dela. Alcança ela agora, meu Deus, agora. Que ela sinta o teu cuidado, que ela sinta o teu amor, que ela sinta, meu Deus, a igreja orando por ela, clamando por ela, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meu Deus, os decretos humanos podem ser os piores, mas a última palavra é do Senhor. E nós cremos, ó Deus, na restauração plena e completa, para que o teu nome seja glorificado, para que o teu nome seja exaltado, porque nós oramos assim, cheios de certeza de que o Senhor promete e cumpre, e pela fé nós já te exaltamos, te glorificamos, te agradecemos e oferecemos o melhor aplauso que nós podemos. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Pode tomar o seu lugar. A oração mais poderosa não nasce de palavras bonitas, de frases eloquentes, irmãos, mas do desespero daqueles que confiam naquele que pode fazer a obra. Pois eu quero te dizer, no lugar da dor, transforme em clamor. E quando for clamar, clame como se você estivesse desesperadamente precisando de algo, para que Deus possa te atender. Ei, Deus não se impressiona com performance espiritual, tá? Não é com isso que Deus se impressiona. Ele se aproxima de pessoas que têm verdade no coração. Deus sabe o quanto a Aninha é importante para essa igreja, para o reino. Deus sabe o quanto nós continuaremos exaltando pelo milagre que o Senhor há de fazer. Pois, irmãos, nós estamos chegando no final do ano, e é natural que você esteja cansado, pois o Senhor não rejeita quem chega até Ele, ainda que esteja cansado. Deus não exige que você seja forte, para que Ele te dê cuidado. A única coisa que Ele pede é para você clamar. E é o que nós temos aprendido a fazer. Deus, Ele não pede que sejamos fortes para que Ele possa nos ouvir. Ele pede apenas que eu e você sejamos honestos dentro daquilo que nós estamos clamando. Então, primeira coisa, Deus se aproxima daqueles que estão fracos, não daqueles que se apresentam como fortes. Segunda coisa, o descanso também é uma forma de expressar fé. E eu falei para Deus essa semana, eu falei: Deus, estou cansado. Por isso que eu falei, essa ministração foi para mim, mas talvez esteja alcançando o teu coração. Eu falei para Deus, estou cansado. Eu estou cansado. É tanta hipocrisia, é tanta ingratidão. Você acredita? Tem pessoas que vêm para a igreja, dizem que me amam, e aí fala assim: eu estou indo embora. Sabe uma coisa que me deixa revoltado? Quando eu vejo no grupo da igreja lá, tem mais de 1000 pessoas, aí está lá: Beatriz saiu. Saiu foi para onde? Para o inferno? Beatriz eu estou sugestionando. Alexandre saiu. Alexandre foi para onde? Eu fico inconformado. E fala que ama, e que até gosta da igreja. E eu falei para o Senhor, eu estou cansado, estou cansado. A gente fica fazendo, se desdobrando. E aí o Senhor falou no meu coração: é lícito estar cansado. E o descanso também é uma expressão de fé. Salmos 23. E aí eu vou ser bem rápido agora, porque hoje tem batismo para acontecer. Meu Deus, quase 50 pessoas vão descer as águas, irmãos. Gente, nós tivemos 4 batismos esse ano, ou esse é o 4º batismo. É muita vitória. Salmos 23, verso 1. O Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas.
Restaura meu vigor e guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Irmãos, descansar é lícito. Você pode dizer amém? Descansar não é desistir. Descansar faz bem. Descansar é expressão de fé. Descansar é confiar que Deus vai continuar trabalhando. Isso é descansar. Davi começa esse salmo aqui declarando primeiro o relacionamento dele com Deus, antes da provisão. Ele não começa aqui esse salmo pedindo algo para o Senhor. Senhor, me dá, eu preciso. Senhor, me concede, me dá. Não. Davi começa esse salmo declarando o relacionamento que ele tinha. Ele não diz o Senhor me dá, mas ele diz, o Senhor é o meu pastor. Eu quero que você entenda algo. Quem reconhece quem Deus é, descansa no que Ele faz. Mas enquanto você não reconhecer quem Ele é, jamais você vai conseguir descansar naquilo que Ele faz. Por isso é importante que eu e você reconheçamos quem é Deus. O descansar de fato começa quando nós abrimos mão do controle que nós achamos que temos. De verdade, irmãos, de verdade. Você acha que você tem o controle da sua vida? Você acha que você tem o controle de tudo na sua vida? Hein, Alexandre? Hein, Pati? A gente tem o controle? Tem nada. Nós não temos o controle. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim, ó, seja esperto. Você não tem o controle de nada. Mas descansar é quando a gente abre mão desse achismo do controle que nós achamos que temos. Quando a gente abre mão desse falso controle, reconhecendo quem Ele é. E eu quero te dizer uma coisa, Ele é muito melhor do que eu e você juntos, irmãos. O Deus que tem o controle de tudo, Ele é muito melhor do que eu e você juntos. E Charles Spurgeon, ele diz o seguinte, confiar em Deus, de fato, significa descansar, mesmo quando nós não entendemos aquilo que Ele está fazendo. Ei, você entende por que Deus está permitindo isso? Você entende? Você entende, Ivan? Você entende? Eu não entendo. Talvez estejam acontecendo coisas na sua vida que você não entende. Pois eu quero dizer, não é para você entender, é só para você descansar. Se você reconhece quem Deus é, fique tranquilo, porque aquilo que Ele vai fazer é muito maior do que você imagina. Só quem recebe, diga amém. Dá um aplauso lindo para Jesus. A fé, ela não se prova apenas quando nós agimos, irmãos, mas quando nós paramos e decidimos descansar nele. É sobre isso. Não é só quando a gente está atuando, trabalhando, conquistando, avançando. Não é só aí. Não é só nesse momento. Mas quando nós descansamos, pois tem horas que a gente precisa descansar. E a última coisa, porque eu não posso me demorar hoje. Deus nos conduz com carinho. O cuidado de Deus é expresso na condução que Ele faz sobre as nossas vidas. Salmos 23, verso 4. E eu vou encerrar por aqui. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, eu não temerei perigo algum, porque eu sei que Tu estás comigo, e que a Tua vara e o Teu cajado me protegem. Se você avaliar e fizer um estudo desse texto, você vai ver que nesse momento aqui, esse salmo ele muda de tom. Ele passa a dar uma outra conotação. Nos versos anteriores, Davi, o salmista, ele fala sobre Deus. A partir de agora, no verso 4, Davi, ele fala com Deus. Até aqui ele falava sobre Deus, quem era Deus? Agora ele fala com Deus, Tu estás comigo. Muda o tom. Sabe o que eu quero que você entenda, irmãos? O vale que talvez você esteja enfrentando, ou enfrentou, a dificuldade que você esteja enfrentando, ele não é o seu destino, o meu destino. O vale, nós temos que entender que é passagem, ou seja, vai passar, irmãos. Está difícil, está cansado, a crise se estabeleceu, é passagem.
não é o seu destino. Posso ouvir amém? Vale não é lugar para a gente construir uma casa e morar lá. O vale é o lugar de passagem. E eu quero te dizer algo, talvez você ainda não tenha vivido o dia ruim, um dia mau, a crise se estabelecer. Mas o texto vai deixar claro que em algum momento das nossas vidas, todos nós teremos que enfrentar. Todos nós teremos que enfrentar. Nós precisamos observar um pequeno detalhe aqui nesse salmo. Davi, nesse salmo, ele nos diz o seguinte: se eu entrar no vale, se eu entrar numa dificuldade, se eu tiver que enfrentar uma adversidade. Mas o salmista, ele diz, quando eu entrar. Sabe o que significa quando eu entrar? Em algum momento. Em algum momento você vai entrar. Talvez você esteja dentro, mas talvez você ainda não tenha experimentado. Quando eu entrar, isso significa, irmãos, que em alguns momentos, em alguns ciclos das nossas vidas, nós entraremos no vale de sombra e morte. O vale, ele faz parte do caminho do justo. Tem alguém justo aqui que pode dizer amém? Só quem é justo, diga aleluia. Pois o vale faz parte do seu caminho. Não tem como tirar do seu trajeto o vale, não tem como. Não é um sinal de fracasso espiritual passar pelo vale, passar pela dificuldade. Não é, irmãos. Não é a ausência de vales que define a sua fé, mas é a certeza da companhia de Deus quando você estiver atravessando. E é isso aqui, eu termino aqui para você entender algo. Deus, ele não remove imediatamente uma circunstância difícil, uma dificuldade, uma crise. Deus não remove das nossas vidas o vale. Sabe o que ele faz? E aqui que está o carinho demonstrado por Deus. Ele não remove o vale, ele entra no vale com você. E é isso que muita gente está desprezando e ignorando. Deus, ele não precisa tirar a crise. Você só precisa entender que na crise ele está com você. É isso que o salmista está dizendo. A presença de Deus no vale é mais impactante, é mais transformador do que a remoção dessa dificuldade, desse vale. E nessa noite eu queria te convidar a ficar de pé, para você entender que apesar da dor, da dificuldade, da crise, das intempéries, de você não estar entendendo o que você está vivendo, independente de você ter chego até esse final de ano cansado, Deus hoje decidiu cuidar de você. Deus hoje ele quer cuidar de você. Você só precisa parar de se fazer forte. E se está cansado, clame. Troque a dor pelo clamor. Se está cansado, se apresente. Se está cansado, entenda e pare de pedir para ele tirar essa dificuldade, essa dor, esse sofrimento. E faça como o salmista, pega na mão do Senhor e segue. É sobre isso, irmãos, é sobre isso. Hoje nós teremos aqui várias pessoas se batizando. O batismo é o que eu ia pregar sobre João Batista. Você que agora vai se batizar, não significa que você não terá mais dificuldade. Você vai se batizar, mas a partir desse momento, sabe o que acontece? Todas as vezes que você entrar num vale, numa dificuldade, numa crise, o Senhor vai estar contigo de mãos dadas. Quando você decide se batizar, morrer para esse mundo e nascer para Cristo, é a chancela que você recebe para nunca mais você estar sozinho, para nunca mais você ter que enfrentar o vale sozinho. Hoje os céus eles se abrirão, porque hoje muita gente aqui está sendo obediente ao Senhor, cumprindo uma ordenança e descendo as águas. Deus cuida de você, Deus cuida de mim. A gente só precisa entender que nós não somos super homens e super mulheres. Nós somos falíveis, errantes, pecadores, mas somos providos da graça do Senhor. Você pode levantar suas mãos o mais alto que você pode.
Aqueles que vão se batizar já podem se encaminhar. Aqueles que vão se batizar podem se encaminhar para o lugar designado. E você que está aqui, que já se batizou, eu queria que você levantasse a mão mais alto que você pode. Diga para o Senhor se você está cansado. Diga para o Senhor o que é que está te afligindo. Diga agora para o Senhor qual é a tua necessidade, a tua dificuldade, a tua dor. Diga para Ele agora, diga para Ele agora. Ele se aproxima daqueles que estão fracos, porque você precisa entender que é nele que você se faz forte. Em nome de Jesus, põe a mão no seu coração. Adore ao Senhor agora em nome de Jesus. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é tua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira dessa cova e me leva até o céu.